Boa tarde a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, domingo, um dia muito bonito. Pela manhã tivemos atividade na Casa Espírita Maria de Nazaré e agora nós estamos com a live que vamos começar agora, com o tema Transcomunicação Instrumental. Pode ser que alguns de vocês não tenham ouvido falar sobre esse assunto, que vamos discorrer logo em seguida. Assunto muito interessante que vale a pena a gente, inclusive, começar a estudar sobre isso. Mas antes vamos dar os recados da Casa Espírita. Além das lives todos os dias, que é proferida aqui pelo Facebook, não é? Que, aliás, depois as lives são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, com as iniciais CEMN-POA. Então, a gente pede que quem gostar da live, né, que visite o canal do YouTube da Casa Espírita, onde poderá ter acesso a todas as lives, todas as palestras já proferidas ao longo de mais desse um ano. Praticamente um pouco depois que começou a pandemia, não é? E que os templos, inclusive, foram fechados, nós, pouco tempo depois, começamos com as lives para não ficarmos totalmente sem o contato, né, sem a comunicação, sem essa assistência. E o conforto, não é? Então, aí a gente pede para que vocês se inscrevam, se quiserem, e que visualizem a palestra que quiserem, e se gostarem, deem o seu gostei, e a gente pede para compartilhar, tá bom? A gente agradece. Então, além das palestras que proferimos aqui, virtualmente, temos também as presenciais na Casa Espírita. De domingo, como hoje nós tivemos, né, é presencial, das 9 às 10, aberta ao público. E nós temos também palestra evangélica de sexta-feira, a partir das 19 horas às 20. Então, hoje, que domingo, é palestra espírita e na sexta, palestra evangélica. Então, são os 2 dias que temos as palestras, não é? E nós temos passe magnético de quarta-feira, às 20 horas até às 20h30. Tem uma pequena palestra, não é? De 15 minutos aproximadamente, e o passe magnético, que é a tarefa essencial, primordial da quarta-feira, que é o passe magnético. Muitas pessoas vão para receber o passe, para se equilibrar, não é? Então é de quarta-feira que a gente tem essa atividade. De quinta-feira, às 15 horas, nós temos estudo da doutrina espírita, que vai das 15 às 16 horas, lá na Casa Espírita, bem aberta ao público, presencial. E aí tem mais meia hora, das 16 às 16h30, de assistência espiritual, aí é não aberta ao público, tá? De segunda-feira, nós temos também assistência espiritual, que é desobsessão, mas não é aberta ao público, é privativa aos médios. No entanto, em casos de emergência, a pessoa pode solicitar o atendimento, que será atendido. E essa solicitação poderá ser feita diretamente na Casa Espírita, para algum trabalhador, ou então através do telefone da Casa Espírita, o celular, através do WhatsApp. O número é 96300... Desculpe. 963004552. Então é 963004552. Aí envia a mensagem pelo WhatsApp, requer, solicita e a informação que queira, tá bom? Obrigado, Vânia, Alessandra, um abraço, a Tânia, é isso, ok. Bom, e a Brandina também, que eu estou vendo o rostinho dela aí. Obrigado a todos pela presença e pela participação. E, além das, então, atividades presenciais, nós temos os cursos, né? Atualmente todos eles online, exceto algumas aulas práticas, mas esses cursos estão todos no fim, e então a gente não vai admitir novas inscrições nesses cursos que estão acabando. Mas, para o ano que vem, nós temos novos cursos, que já dá para divulgar hoje. Então a gente vai ter, no ano que vem, a partir de fevereiro até abril, curso de passe magnético. Então, a pessoa quer passar a participar de alguma tarefa na Casa Espírita, aliás, nós estamos precisando, né? E gostaria de aprender a dar o passe magnético. Então, é uma oportunidade de aprender, não é? E de desenvolver e de ajudar, não é? Porque não deixa de ser uma ação de caridade.
Então ela pode aprender a dar o passe, vai ter o curso, a pessoa aprende, ela pode passar a ser um passista da Casa Espírita, portanto, praticando a caridade aos nossos irmãos que lá correm para receberem essa ajuda energética de equilíbrio. Então o curso vai começar em fevereiro, vai até abril. As inscrições estão abertas, quem tiver interesse, é só através do WhatsApp da Casa Espírita que eu falei, ou então no grupo da Casa Espírita Maria de Nazaré, ou através de algum trabalhador, informa que tem interesse, e aí a gente então inscreve, tá bem? Nós vamos ter também, depois desse curso de passe, a partir de maio, não é? O curso Aprendizes do Evangelho. É um curso de 3 anos e meio, esse curso é fundamental, é importantíssimo fazer. Aliás, ele é a base da nossa vida, porque Jesus veio aqui encarnar entre nós, e vocês não imaginem a dificuldade que para ele foi isso, e veio para trazer-nos o Evangelho. Provavelmente ele deve ter demorado mais de 2 a 4 mil anos para conseguir ir reduzindo sua vibração, para conseguir encarnar, para nos trazer o Evangelho. Então, por isso que eu falo que a gente aprender o Evangelho é fundamental na nossa vida. Então vai ter um curso Aprendiz do Evangelho, que vai começar em maio, está um pouco longe ainda, né, do ano que vem, mas vocês já fiquem sabendo do curso. Também no ano que vem, a gente vai ter de terça-feira, das 19 às 20, vai ser um curso online, curso básico de Espiritismo, não é? Então vai começar em fevereiro e vai até o dia 6 de dezembro do ano que vem. Então todos esses cursos, quem tiver interesse, é só ir avisando. Os cursos que estão mais próximos são o curso básico de Espiritismo e o curso de passe, tá? O Aprendiz do Evangelho ainda está um pouquinho longe. Então, fora isso, a gente vai ter no sábado que vem, que é dia 13, o dia da arrecadação, né, de alimentos, que é da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Pode levar o alimento qualquer dia, que tiver tarefa, amanhã pode levar na quarta, pode levar na quinta. Entretanto, na sexta, no sábado, é o dia que nós vamos ter trabalhadores específicos para receber, às 15 horas até às 16h30. Então é o dia que vai ter trabalhador específico para receber. Mas nos outros dias que temos tarefa na casa, se a pessoa preferir, pode levar também, tá? Então, levar o alimento para a gente distribuir para a família carente. E a gente vai ter no dia 21 de novembro agora, sem ser o próximo domingo, o outro, a gente vai ter a Feira do Livro lá na Casa Espírita, já definimos a data. Então nós estamos recebendo livros em doação, até no próprio dia que vamos fazer a feira, a gente pode receber, se alguém quiser levar. E aí a gente vai colocar à venda a preços bastante módicos. Estabelecemos que livros novos, portanto livros que foram comprados e novos, não foram usados ainda, vão ser vendidos a R$10, mesmo que tenham sido comprados a um valor superior a esse. E os livros usados vão ser vendidos de R$1 a R$5, conforme o livro, o estado de conservação, etc. Então vai ser no dia 21, já fica o convite, seja para as pessoas doarem, ou então para irem lá comprar, tá bom? Então, em princípio, são esses os recados. Então a gente vai fazer uma prece agora para começar a palestra. Então vamos fechar os olhos para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, a gente vai discorrer sobre esse tema, transcomunicação instrumental, não é? Como eu disse, pode ser que o nome soe estranho aos ouvidos de alguns de vocês, porque não é um assunto corriqueiro, né? Em palestra espírita. Bom, então, a comunicação entre nós, ela pode ser direta, então, como por exemplo, hoje de manhã, na Casa Espírita, não é? Nós tivemos uma palestrante na Casa Espírita, a Arielle, que fez uma palestra lá, presencial, eu estava lá,
e quem estava presente também ouviu a mensagem, né, da palestra, e então foi uma comunicação direta, né? A pessoa, todos nós na mesma dimensão, na terceira dimensão, todos nós encarnados, e a pessoa que fez a palestra usou os seus próprios recursos, no caso a voz, né? E fez a palestra, deu a sua mensagem, se comunicou conosco. Pode ser feito também na nossa casa, entre nós, da família, conversando, uma comunicação direta, usando os recursos próprios da pessoa. Mas a comunicação entre nós, encarnados aqui da mesma dimensão, ela pode ser feita através de um instrumento, por exemplo, como eu estou fazendo agora. Eu estou usando aqui um celular, né, e o aplicativo do Facebook, e vocês, no entanto, estão aí, não é? Com o seu celular também, ou o notebook, aí, utilizando o aplicativo, e estão ouvindo a comunicação que eu estou fazendo. Então, nesse caso agora que eu estou falando com vocês aqui, ela é ao vivo e ela é instantânea, mas eu estou usando um instrumento, não é? Eu não estou fazendo essa comunicação por meios meus próprios, não. Eu preciso usar um instrumento, no caso aqui é o celular que eu estou usando, poderia ser um notebook, um computador, e o aplicativo para me comunicar com vocês. Então, quando a gente também, por exemplo, quer falar com uma pessoa que está no outro lado do mundo, por exemplo, você usa o celular e você fala com a pessoa. Não dá para você falar com a pessoa diretamente, porque a pessoa está muito longe. Então, você usa o celular, né? Às vezes a pessoa usa o alto-falante, que a pessoa está um pouco longe, enfim. A gente precisa usar um instrumento para falar com a outra pessoa, para nos comunicarmos com outra pessoa, em decorrência dessas situações. Antigamente usava a fumaça, né? O tambor, né? O índio soltava a fumacinha lá, o outro lá já sabia o que estava querendo dizer. Ou então o barulho do tambor, então se comunicava com esses instrumentos que à época eram os instrumentos que se conhecia. Atualmente a gente usa instrumentos eletrônicos, não é? Enfim. Entretanto, se a pessoa que quer se comunicar com a outra estiver em dimensão diferente, aí é que surge uma dificuldade. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que está desencarnada está no mundo espiritual, portanto, numa outra dimensão. Como que ela vai se comunicar diretamente conosco? Ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem um corpo físico. Então, ela não vai ter a voz, porque o corpo dela é um corpo espiritual, e sendo de uma matéria mais sutil, então não há possibilidade dela, usando os meios próprios dela, do corpo espiritual dela, vê-la, e nem vamos conseguir compreender o que ela está fazendo. Então ela não consegue se comunicar diretamente. Nesses casos, quando a pessoa está numa outra dimensão, porque desencarnou, não é? Então ela precisa utilizar de um instrumento para se comunicar conosco. Normalmente, não é? Se utilizava de uma outra pessoa encarnada que tivesse mediunidade, como por exemplo o Chico Xavier, não é? O Chico Xavier, através da mediunidade de psicografia e de psicofonia do Chico Xavier, os espíritos se comunicavam através dele com as pessoas que iam lá. Então, por exemplo, tem até um filme que pode ser que vocês já tenham assistido, cujo título é As Mães de Chico Xavier. Então, iam lá, normalmente eram as mães, iam também pais, mas irmãos, tudo assim. Mas o grosso, assim, a maior quantidade de pessoas que iam lá no Chico para receber uma comunicação do parente, do ente querido que tinha desencarnado, normalmente eram as mães que iam, porque para a mãe é insuportável, quase insuportável, a perda, o desencarne de um filho, de um ente querido, é muito difícil, muito duro. Então elas iam lá no Chico e através da psicografia do Chico ele escrevia, não é, as cartas que os entes queridos se comunicavam, e o Chico psicografava, e aí a carta era entregue. No filme, inclusive, tem uma senhora que é a figura principal do filme, que é uma mãe, não é?
E que aconteceu com ela o seguinte, o filho dela, ela tinha só um filho pequeno, um menino, né? Ainda não era nem adolescente, era uma criança ainda. E ela trabalhava, o marido trabalhava, e o menino dela, o filho, ficava com uma mocinha que ficava ali como uma babá que cuidava do filho dela. E aí aconteceu na história que o menino queria andar de bicicleta, ele pegou a bicicleta, ele não andava ainda muito bem, mas estava andando já mais ou menos. Aí ele pegou a bicicleta, começou a andar, mas só que ele desequilibrou e caiu da bicicleta, bateu a cabeça e desencarnou. Bom, a babá ficou totalmente desnorteada, desesperada. Imagine, aconteceu uma fatalidade daquela com ela ali, ela que estava na responsabilidade dela, cuidar do menino. E aí quando os pais souberam, o mundo acabou, principalmente para a mãe e para o pai também. Não é porque era o único filho, eles amavam o filho, era uma coisa assim, todos os pais amam os filhos, né? No entanto, a mãe, ela ficou totalmente desnorteada. Aí, o pai, inclusive, queria processar a babá, porque ela foi negligente, ela não cuidou direito, por causa dela o filho tinha morrido. A mãe do menino também ficou doida assim, né? Querendo responsabilizar a babá. E aí uma vez, o Chico falou para ela, olha, isso ainda não tinha feito a carta, né? Não tinha feito a carta. O Chico falou para ela, olha, o seu filho era o tempo dele desencarnar. Não foi culpa da babá. Inclusive, o plano espiritual permitiu que o seu filho desencarnasse aos cuidados da babá e não aos seus cuidados, que isso foi pensado também, porque os mentores concluíram que seria insuportável para você o sentimento de culpa que você iria sentir se o menino tivesse naquela situação de andar de bicicleta, caísse, batesse a cabeça e desencarnasse, você estando ali com ele, sendo a responsável ali pelo cuidado do menino. Então, o plano espiritual, os mentores, compreendendo que para você seria insuportável o sentimento de culpa, eles afastaram essa possibilidade, essa hipótese, e colocaram nas mãos de outra pessoa, que no caso foi a babá que vocês contrataram, ficou para ela. E que então, na realidade, você deveria agradecer que a babá que estava ali na hora, porque ela também está sofrendo, que ela gostava da criança, ela está sofrendo também. Mas você sofreria de tal maneira que você não suportaria. Então, em vez de processar a menina, a moça, agradeça a ela, ore por ela para ajudá-la. Não é? E aí depois, já estou contando spoiler do filme, né, gente? Nossa, ficou mal para mim, hein? Eu não devia ter contado tanto assim. Eu não vou falar mais do filme, tá? Mas eu recomendo que vocês assistam. Se vocês não forem assistir, nós vamos passar esse filme na Casa Espírita. Então eu não posso dar mais spoiler, tá bom? Mas então, o Chico, ele psicografava as cartas para as mães, que nada mais, que não era outra coisa que não uma comunicação, não é? Do ente querido que tinha desencarnado, porque ele próprio não conseguiria se comunicar diretamente com o parente. Então, esse espírito se utilizava da mediunidade de uma pessoa encarnada, portanto, dessa dimensão, e aí fazia um elo, uma comunicação, e aí o Chico psicografava e entregava a carta para a pessoa, o parente que recebia. Então, comumente, essa é a forma mais assim usada, a comunicação, quem está numa outra dimensão, para quem está nessa dimensão, utilizando da mediunidade de uma pessoa encarnada. Entretanto, o que nós vamos discorrer aqui é o uso de um instrumento, que não um médium encarnado, um instrumento para se fazer uma comunicação entre uma pessoa da nossa dimensão com uma outra pessoa, o espírito, porque o espírito não é uma assombração, não é um fantasma, é uma pessoa. Porque quando eu desencarnar, vocês vão me chamar de espírito, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou.
Apenas que eu estou agora revestindo um outro corpo, que é um instrumento de manifestação, esse outro corpo espiritual que nós usamos na dimensão espiritual. Então, o que é a transcomunicação instrumental? É o uso de um instrumento para comunicar entre quem está na dimensão espiritual com quem está na nossa dimensão. Porque nós já temos instrumentos aqui para nos comunicarmos entre nós que estamos na mesma dimensão. Celular, enfim, telefone, aqui o aplicativo, etc. Televisão, cinema, tablet, enfim. Então, aqui entre nós já temos esse instrumento para nos comunicarmos entre nós. No plano espiritual também tem. Entre eles lá, eles se utilizam também. Entre eles. E lá no plano espiritual já existe, já foi criado, e quem criou, quem trabalhou muito nisso foi o Thomas Edison, desencarnado. O Thomas Edison foi o responsável pelo desenvolvimento desse instrumento que já existe, já está pronto no mundo espiritual. E que vai ser materializado aqui na nossa dimensão. Mas ainda não é o momento, mas não vai demorar. Para que nós possamos nos comunicar, não mais necessariamente através de um médium com alguém que está na outra dimensão, mas nos utilizando de um instrumento. E aí, por exemplo, suponhamos que esse instrumento que já existe lá no mundo espiritual, que já está criado, e agora a dedução é minha, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Provavelmente, eu acredito, que o Thomas Edison já está encarnado. Deve ser uma criança, um menino, um adolescente. Isso eu tô falando que eu estou achando, tá? Eu não posso afirmar. E ele, quando tiver já adulto, ele que já inventou lá, bom, esse instrumento já existe, ele vai inventar aqui. Na verdade, não vai inventar, que já está inventado, né? Mas ele vai reproduzir aqui aquilo que ele já inventou lá. Então, mas ele não vai chamar Thomas Edison, talvez não nasça lá nos Estados Unidos, pode ser até que nasça no Brasil, ou em outro país. Né? Então, isso aí é o que estou dizendo, não estou falando que será assim, não é? Mas, pensem bem, é o mais lógico, é o mais simples, porque se ele inventou lá, ele encarna aqui, isso está na cabeça dele. Ele logo vai ter uma intenção, uma vontade, e vai vir e vai ser assessorado, porque ele já inventou a coisa. Ele já inventou a coisa. Aliás, no mundo espiritual, algumas pessoas têm na sua casa. Elas sintonizam, por exemplo. Então, no livro que eu já sugeri para vocês lerem, Violetas na Janela, a Patrícia, que é o espírito que dita o livro, esse livro, ela ganhou de presente de uma outra pessoa lá da colônia, São Sebastião, que é onde ela se encontra, ou se encontrava, ganhou de presente um instrumento desse, que ela tanto pode sintonizar com qualquer parte da própria colônia São Sebastião, como de outras colônias, como pode sintonizar com a nossa dimensão aqui. Inclusive tem um canal lá que ela sintoniza com a casa dela. Aí ela pode ver os pais, a tia, o irmão. Ela só não pode, ela não tem permissão para qualquer outro tipo de contato. Ela só pode ver, ela não pode... Até porque não tem como ela fazer um contato, porque que nós não temos um aparelho também. Então, precisaria, nós temos um aparelho aqui e ter o aparelho lá. Só tem um aparelho lá, então não tem um aparelho aqui. Esse aparelho aqui é o que vai ser criado aqui. Lá já existe. E vai ser criado aqui. Tá certo? E aí sim, vão sintonizar os dois aparelhos para poder fazer, através dessa sintonia, fazer essa comunicação, vendo e falando para a pessoa. Segundo o Chico falou para o Geraldo Lemos Neto, esse aparelho vai ser criado, não vai ser inventado porque ele já existe lá, já foi feita a invenção pelo Thomas Edison, o espírito.
Ele vai ser criado aqui na década de 2050. Nós estamos em 2021, então não falta muito. Falta 29 anos, 30 anos, não é tanto. Então, isso é o que o Chico falou. Mas isso pode ser antecipado? Isso aí a gente não sabe, mas de repente pode ser. Não é? Agora, vocês vão perguntar, mas por que já não cria agora? Porque nós não estamos preparados, gente. Nós não estamos preparados. Eles só vão permitir isso quando nós estivermos preparados. Porque veja bem uma coisa, lá na dimensão espiritual, não são todas as pessoas que têm esse instrumento. Não são. O próprio André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele estava no umbral, ficou lá 8 anos no umbral, aí ele foi socorrido, né, pelo ministro Clarencio, o Lises e o Tobias. Levaram para o nosso lar, ele ficou um tempo na enfermaria, e depois ele melhorou, se equilibrou, aí ele queria a todo custo ir para a casa dele lá, para visitar, para ver lá a mulher, os filhos que ele... Era a coisa que ele mais ansiava, o André Luiz. Bom, aí falaram para ele que ainda não daria, que não poderia ser dada autorização, que ele aguardasse, que ele esperasse. Mas a vontade dele era uma vontade imensa. Até que chegou o dia que ele foi autorizado. Aí ele foi, não foi sozinho, foi em grupo, mas ele foi. Lá na casa dele, quando ele entrou, ele estava sozinho. Mas quando saiu de nosso lar, ele estava com outras pessoas. Bom, chegando lá na casa dele, para surpresa dele, a mulher dele tinha casado com outro homem. Então já não era mais a mulher dele, que era a mulher de outro. Ele não sabia. Quando ele chegou lá e viu aquilo ali, ele ficou desnorteado. Ele ficou tão desnorteado que ele se descontrolou emocionalmente e imediatamente a vibração dele baixa e ele imediatamente é atraído para onde? Para um umbral de novo, onde ele inclusive ficou 8 anos e meio, por causa da vibração dele que caiu, porque ele não suportou aquela situação. Ele não suportou. Aí ele caiu em si, falou, espera um pouquinho, eu fui lá para... Vou complicar? Eu fui lá não é para complicar para ninguém, eu fui lá porque eu queria ver os meus amados, as pessoas que eu amo. Agora, onde é que eu estou agora aqui? Aí, o que ele fez? A Narcisa, que era enfermeira lá nas câmaras de retificação, onde ele trabalhava, falou para ele antes dele, olha, qualquer coisa que você precisar, você pensa em mim e fala comigo pelo pensamento que eu vou te ajudar. Ele lembrou disso, pensou nela e pediu ajuda para ela. Por que ele pediu ajuda para ela? Porque o esposo da mulher dele estava doente. Uma doença que tossia, não sei se era tuberculose, parece que era. Estava doente e ele pensou o quê? Bom, eu estou desencarnado. Ele, inclusive, agora está encarnado. Se não é ele aqui, meus filhos vão ficar sozinhos, a mulher ia ficar difícil. Então ele está sendo uma pessoa que está fazendo o que eu fazia. Então eu tenho que ajudá-lo, porque ele está ajudando os que eu amo. Então a Narcisa veio, né, para fazer essa ajuda para o atual esposo da ex-mulher dele, que tinha desencarnado, estava viúva, né, que agora não estava mais viúva, que estava casada com outra pessoa. E a Narcisa, antes de ir lá para o nosso lar, passou nas matas, né, e em contato ali com os elementais da natureza, conseguiu medicações da natureza, né, plantas, tudo, e levou lá, e entregou para o André Luiz, e foi isso. E aí, essas medicações, não é, que a Narcisa conseguiu e trouxe, foi depositado na água que o marido atual da esposa do André Luiz tinha, porque ele ia beber aquela água, estava na cabeceira, ele estava deitado assim na cama, estava na cabeceira. E aí ele bebeu aquela água e ficou bom, porque tinha medicação. Então o André Luiz foi lá e serviu, ajudou, né? Então não são todos os espíritos que estão desencarnados que estão preparados para ter o contato com os encarnados, que eles vão complicar. Por outro lado, também tem os encarnados que também não estão em condições.
de ter um contato com o desencarnado. Porque, por exemplo, assim, suponhamos que você vai saber que o seu parente, seu filho, que você ama, que para você é um anjo, ele está lá no umbral sofrendo, sendo castigado, acorrentado num buraco, e você vê um negócio desse, você se desestrutura, você não está preparado para um negócio desse. Agora, se você visse o seu parente no céu, lá junto com os anjos, tocando harpa, aí era diferente, mas não é isso. E nós não estamos preparados para saber e ver a realidade. Então, esse nosso despreparo, inclusive em relação aos nossos sentimentos e emoções, nós não controlamos nem nossas emoções, nem nossos sentimentos. Como é que a gente vai querer ter um aparelho desse? Nós não estamos preparados. Então, os mentores, eles sabem o momento de permitir a criação desse aparelho aqui. E segundo o Chico disse, vai ser na década de 2050. Por quê? Vamos raciocinar aqui. Porque nessa década de 2050 vai ser o início da transição, que segundo é informado, começaria em 2057, que vai dar exatamente 300 anos desde quando começou em 1757. Certo? Então, é por isso que o Chico falou que em meados da década de 2050 é que o aparelho vai ser materializado. E eu que falei, que deduzia que seria o próprio espírito que vai reencarnar, que tinha sido o Thomas Edison, que vai criar esse aparelho. Tá certo? E aí, com esse aparelho, porque vocês vejam bem uma coisa, hein, gente? A partir de 2000 só estão reencarnando os espíritos da nova era, que são aqueles que vão continuar reencarnando no mundo de regeneração. Espíritos endividados com grandes dívidas não estão reencarnando mais. Vocês vão dizer, mas como é que tem tanta confusão? São espíritos que já estavam reencarnados antes de 2000. Então é tudo gente que tem mais de 21 anos para cima. Então, que nem eu assim e vocês aí. Então, não é? Porque antes de 2000 reencarnava, mesmo pessoas mesmo espíritos que tinham débitos. Não é? Mas após, só os da nova geração. Então, quando chegar em 2057, a década de... Então daqui mais 30 anos, por exemplo, não é? 36 anos, a maioria de nós já vai estar desencarnado, gente. Eu estou com 61, mais 36, eu vou estar com 97. Difícil, né? E quem, por exemplo, tem 70 agora, vai ter mais de 100. Então, o que nós concluímos? Que a maioria dos espíritos que reencarnaram antes de 2000 vão estar desencarnados. E se não tiver desencarnado, vai estar gagá. Não vai fazer mais nada também de coisa errada. Quem é que vai estar encarnado? Os da nova geração. Os espíritos que já vão ser aqueles que vão continuar reencarnando no mundo de regeneração. Aí é que nós vamos ter a grande transformação, porque para você transformar, você tem que ter pessoas transformadas. Alguns poderão perguntar, mas essa transformação, por que demora? Quando é que vai ser? Como que vai ser? Tudo tem o tempo, tudo tem a sua hora. Você tem, por exemplo, um vaso com água barrenta. Você começa a jogar água limpa nele. A água suja vai começando a transbordar. Vai saindo, vai saindo. E aí, quando você mesmo perceber, vai ter só água limpa. É o mundo de regeneração. No começo, é água barrenta saindo. Está saindo já. Porque os que forem espíritos que não tiverem condições mínimas, não vão reencarnar mais. Então é como a água do barro saindo e não volta mais para dentro. Só vai jogar água limpa. Então só está reencarnando a partir de 2000 os espíritos da nova era. E os que já estão aqui, que alguns são complicados, né, problemáticos, desencarnou, não encarna mais. Não encarna mais. Então, quando chegar daqui 36 anos, por aí assim, né? A gente está deduzindo, aí sim as pessoas vão estar em condições, inclusive até no mundo espiritual também, os que não puderem permanecer não vão ficar, porque não vai reencarnar, não precisa ficar lá, vai para outro planeta onde vai poder reencarnar. Aí sim, as pessoas vão ter um equilíbrio emocional maior, vão ter uma compreensão maior,
não vão mais ter dúvidas sobre muitas coisas que nós temos hoje, medos que nós temos hoje. E aí sim, o aparelho vai ser criado e a gente vai comunicar. Né? Segundo o Geraldo fala, as pessoas que cuidam dessa área, que trabalham nessa área de comunicação, de aparelho e tudo, de repente vão ver sintonizado num canal lá que eles não sabem que canal que é aquele. Vão falar, mas vocês estão transmitindo da onde essas imagens aí? E aí eles vão falar, não, aqui é do mundo espiritual, não estamos aqui. E aí vão saber que criaram sem querer querendo, né? Mas atualmente, gente, para a gente falar um pouquinho mais concretamente sobre o aparelho, mas para falar concretamente precisaria de mais tempo, mas só para não deixar sem falar disso do momento, nós podemos dizer que nós já temos alguma coisa já ainda incipiente em termos de equipamento, de instrumento, que já é usado inclusive para a comunicação. Não é? E se vocês concordarem, eu posso, na próxima live, prosseguir sobre esse tema. Eu quis fazer essa introdução, porque eu achei necessário para a gente efetivamente entrar na parte dos instrumentos que já existem. São instrumentos ainda incipientes, mas eles já existem. Sobretudo na Europa. O país que está mais avançado nesses instrumentos é a Alemanha. Então, na Alemanha, inclusive, tem associações, federações, não é, de transcomunicação instrumental, que se reúnem mensal, semestral e anualmente. E tem grupos de brasileiros que participam dessas reuniões, congressos, seminários, onde são apresentados os instrumentos, já existem, inclusive as comunicações que são feitas lá ao vivo, lá entre eles. O espírito lá se comunicando, visual e com áudio. Inclusive tem um espírito que tirou uma foto lá da casa dele, lá do mundo espiritual, onde ele vive. Tem casa lá também. Então ele tirou